Bem-vindos a mais uma aula de Inventor. E nessa aula aqui vamos fazer demonstrar aqui a criação de eixos, tá? Então, operações de trabalho, eixos. Então aqui tem, como nos planos, né, tem algumas opções de criação de eixos, por exemplo, na linha ou aresta. Então escolhe uma aresta da peça, ó, e aí nessa aresta ele cria um eixo lá, ó, eixo de trabalho. Vou dar um Ctrl Z. Outra opção aqui é paralelo à linha através do ponto. Então tu vai escolher uma linha, uma aresta do 3D e um ponto por onde esse eixo vai passar. Por exemplo, o ponto médio aqui, ó. Então esse eixo é paralelo a essa aresta e passa no ponto médio. Outra opção, através de dois pontos. Então, se eu informar dois pontos, ele vai criar um eixo, ó. Sei lá, o ponto médio com o ponto médio daquele ali, ó. Então, do ponto médio com o ponto médio, criou um eixo. E intersecção de dois planos. Então, onde dois planos tiverem uma intersecção, ali vai ser criado um eixo, por exemplo, essa face de cima com aquele plano lá, ó. Criou um eixo na intersecção dos dois planos. Eu vou fazer intersecção de dois planos, ó. Vou fazer essa face de cima com esse plano aqui, ó. E aquele plano lá eu vou tirar a visibilidade dele, ó. Bom, qual é a finalidade de um eixo? Bom, dentre as opções que a gente pode usar um eixo, né, lembra, é um elemento de referência, um elemento de auxílio. Ele pode ser usado, por exemplo, para dar a direção, né, de um padrão retangular. Ele pode servir como o eixo ao redor do qual um padrão circular vai rotacionar, né, vai fazer as cópias. Então são alguns exemplos, né? Ali na pasta origem, né, além dos planos que a gente tem padrão do software, ele também tem três eixos, né? O eixo X, Y e Z. Então vou dar um exemplo desse eixo aqui, ó, como direção de um padrão retangular. Então nesse plano aqui eu vou criar um esboço. Vou projetar a geometria. Aqui ele não vai deixar esse eixo, para facilitar eu vou tirar a visibilidade dele por enquanto e vou projetar aquela aresta de cima e essa aresta vertical, ó. Projetei a geometria e vou desenhar um esboço aqui, que é um círculo com raio 2 e ele está distante aqui da lateral da peça, né, 3, está distante 2. Bom, esse esboço a gente vai extrudar esse esboço, uma extrusão de corte passante, ok. Então tá lá, extrusão de corte passante. Vou trazer a visibilidade de novo do eixo, né? E agora eu quero fazer um padrão retangular, né? Quero copiar essa operação de corte ao longo da peça, seguindo qual direção? Seguindo a direção do eixo. Então, padrão retangular, quem é que vai ser copiado? Vai ser copiado essa operação aqui, ó, direção. Quem é a direção? A direção é esse eixo aqui. Foi para o lado contrário, a gente inverte, ó. Inverte a direção. Aqui a gente coloca a distância, né? Botar a distância de 2 e aqui a quantidade, ó, 15. Vamos botar uma distância maior, 3, ó, 15. Se eu der o ok, vai dar errado, ó. Ele pegou esse corte e copiou ele exatamente, ele repetiu, né? Ou seja, esses outros cortes são idênticos a esse. Então a gente tem que fazer isso aqui, ó.
abro aqui as mais opções da janela, né? Na direção 1, eu não quero que seja idêntico, eu quero que ele se ajuste, ao longo da peça. Ó. Agora sim. Então ele foi se ajustando. Ó. Então esse eixo serviu como direção do padrão retangular. Então, um exemplo, né, de uso. Certo? Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.